pessoal que está online consegue escutar? Melhorou? Teste, teste. Ainda está falhando? Por favor. Agora consegue escutar? Deu, acho que deu. Bom dia. Agora essa tua última pergunta deu para escutar bem, Daniel. Perfeito. Viva, obrigado. Também a gente fez um teste aí do som que você passou, tá bom também? Bom, então acho que a gente pode dar início, né? Então, bom dia a todas e todos novamente. Sejam muito bem-vindos, né, a essa discussão, né, que a gente vai ter aí nas próximas semanas, né, que foca aí no nosso plano de desenvolvimento institucional 2024 e 2028. Esse é um momento bem importante, né, da instituição, e especialmente, né, entendo que esse momento ele traz uma série de reflexões importantes para a gente, porque a gente passou aí um período de bastante tensionamento, né, onde a gente atravessa, né, um período de pandemia, né, atravessa um período, né, com políticas que afetaram diretamente a universidade, e isso trouxe uma série de consequências negativas, né, que obviamente refletem, né, no nosso fazer do dia a dia aqui como instituição, e além desse período de tensão, né, a gente também tem um momento aí que
a gente passa por um momento de transformação da universidade, né? Esse momento ele é um momento aí que é bastante desafiador, né? Que nós precisamos debruçar, né, em cima de ações para que a gente possa resolver uma série de questões, né, sejam elas questões positivas, né, como o nosso processo de curricularização da extensão, né, que traz aí uma série de novidades para o nosso meio universitário. A pesquisa também tem desenvolvido, né, certas nuances aí que, de certa forma, são novidades, né, em termos de tecnologia e inovação, né, de parcerias com instituições privadas, né, a FURG tem avançado dentro desse processo também. É uma interação maior com a nossa fundação, né, com a FAURG, né, tudo isso nos traz também aí, né, uma série de desafios que são importantes. A gente tem, né, um problema aí muito claro, né, relacionado à evasão dos nossos estudantes, né, que também cabe uma reflexão muito profunda, né, de como a gente vai avaliar isso nos próximos anos. Aí tudo isso traz aí um momento que eu entendo que a gente tem que repensar, né, a nossa universidade. E esse é um momento aí que, né, obviamente, né, ele precisa ser amadurecido, né, ser discutido. Aí dentro desse contexto, né, eu acho que o plano de desenvolvimento institucional, né, ele traz esse momento para a gente, né, ele traz aí uma perspectiva, né, que a gente pode tentar avançar, né, em todas as questões aí que estão colocadas aí para a gente, né, que são questões bastante complexas, multifatoriais, né, que a gente precisa refletir, né, e um esforço em cima para a gente avançar em cima dessas questões. E, né, dentro desse contexto, né, a gente vai trabalhar, então, nessas próximas semanas dentro do plano de desenvolvimento institucional 2024 e 2028. E esse plano, então, ele vem, né, de uma avaliação aí do nosso plano anterior, né, onde, então, a gente fez a nossa autoavaliação institucional. Toda a comunidade universitária, né, teve oportunidade, então, de apontar, né, como enxerga a nossa instituição. E a partir daí, né, a gente pode fazer uma análise, né, uma reflexão, para que, né, a gente tenha subsídios para a construção do nosso plano de desenvolvimento institucional 2024-2028. Tá bem? Bom, eu, em nome da direção, né, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a nossa Comissão Interna de Avaliação e Planejamento, né, que é composta pela Cristiane, pela Daza, pela Emanuela, pelo Pablo e pela Seiko, né, que se debruçaram, então, frente a esses questionários, né, os questionários longos, né, com muitas perguntas, né, e traz aí um compilado para a gente, né, para que a gente possa, né, a partir daí, poder fazer uma discussão mais elaborada, né, não vai trazer aí, né, uns dados crus, né, que certamente a gente não conseguiria avançar nessa discussão. Então, quero parabenizar de antemão o trabalho de vocês, né, e, né, agradecer aí para a gente poder chegar a esse momento, né, e poder avançar aí dentro do nosso PDI 2024-2028. Bem? Bom, eu acho que era isso que eu queria colocar aqui, né, e eu já passo para o Pablo, então, né, que vai, acho que, explicar aí a dinâmica de como vai funcionar aí o nosso seminário. Bom dia, então, aos que estão presentes aqui, online também. Então, o Daniel já adiantou alguns pontos, né, mas a gente já está trabalhando aí já
E aí, alguns pontos que o Daniel falou vão ficar um pouco mais claros também, né? Os resultados que eu vou tentar. Basicamente, a gente vai se debruçar mais sobre o GT3, né, que é o GT de extensão de cultura, mas inicialmente eu vou apresentar um pouco como a gente está fazendo a dinâmica de avaliar os resultados do questionário, né, como foi a adesão a esse questionário, enfim, vamos explicar um pouco da dinâmica que a gente está trabalhando e já apresentar alguns resultados. Então, quanto aos procedimentos de análise, a gente usou, a gente pesquisa, foi aquele de autoavaliação, que responderam, né? E é um questionário, várias questões são similares, mas tem questionários de segmento docente. Quando a gente fala segmento, a gente está falando de docente, e técnico. Né? Então, várias questões são em comum, principalmente entre técnicos e docentes, mas os questionários são diferentes, então isso até baseado, porque tem que ser a gente fez análise baseada nas respostas desses segmentos, embora a gente tem que dar um texto dentro dos GTs. A gente teve que, inicialmente, fazer os segmentos, porque os questionários são diferentes entre esses segmentos. Então, o segmento docente, o questionário tem 82 questões objetivas, em 3 blocos. Os blocos seriam questões referentes à unidade acadêmica ou ao curso, infraestrutura e a turma. Quanto ao campus, são perguntas apenas incluídas nos segmentos técnicos e docentes. Os campos de Santa Vitória, São Lourenço e Santa Catarina da Patrulha. Então, para os segmentos docentes e técnicos, são questionários com 104 a 91 questões, né? E para alguns 4 blocos para os campos. Cima mais? Tá. Bom, as respostas dos questionários foi feita uma categorização de acordo com a escala Likert, que é a mais usada para questionários. Né? Enfim, é uma escala que vai de 1 a 5, né? Geralmente 1 é a pior classificação e 5 a classificação mais, uma situação mais favorável. Né? Questionário clássico de empresa. Tá? E aí a gente fez uma classificação para ficar mais fácil de entender também. Tem as questões que ficaram classificadas com potencialidade, que são boas, estão em verde, em vermelho as fragilidades e em amarelo situações intermediárias. São situações que precisam de atenção, não significa exatamente um bom resultado intermediário. A gente classifica como situações que precisam de atenção para que a gente realmente não piore. Então, como é que foi o que a gente pegou para fazer a análise de dados? A gente pegou a autoavaliação de 2022, né, por segmento, mais os dados de evasão, e vai contrapor com o PDI de 2019 e 2023. Então, é o momento que a gente vê como estão as questões que foram planejadas para o período de 2019 a 2023 e contrapor com a avaliação. Então, ver dessa forma, usando essas duas ferramentas, a gente vê onde o CD conseguiu evoluir, onde precisa de maior atenção. Os eixos do PDI que a gente tem aqui, a gente dividiu, acho que todo mundo mais ou menos já conhece essa divisão, mas a gente tem dividido por grupo de trabalho, né? O grupo de trabalho 1, GT1, o eixo de graduação e assuntos estudantis, que vai ser formado hoje à tarde também. O GT2 de pós-graduação, pesquisa e inovação tecnológica, que vai ser na próxima quarta-feira pela manhã. E o GT3 de extensão e cultura, a gente está tratando agora, e o GT4, né, questões de gestão de pessoas, infraestrutura, gestão ambiental, comunicação institucional, gestão institucional, que vai ser na quarta-feira que vem à tarde. Para entender um pouco a dinâmica, então, aqui está o convite que foi disparado para todo mundo, para todos do ICB. Né? Dentro das etapas, a gente preparou um relatório sucinto, que é o que a gente vai apresentar dentro desses GTs, né? E marcou essa reunião com a comunidade justamente para apresentar esses dados e discutir eles. Então, é nesse momento que a gente está agora. Né? No dia 19/4, a gente tem um seminário de avaliação e planejamento, com o apoio do DAI. Posteriormente a esse seminário, que é importante também a participação de todo mundo, a gente vai elaborar um relatório para o DAI
onde a gente vai responder a 3 questões. Quais são os aspectos positivos do CB, aspectos a se melhorar e sugestões de adição, supressão dos objetivos ou estratégias dos eixos. Tá? Então, no primeiro momento eu vou apresentar para vocês os resultados dos questionários, tá? E no segundo momento eu trouxe os objetivos dentro desses eixos, né, para a gente avaliar quais que podem ser modificados, quais podem ser suprimidos, ou se alguém tiver sugestão de adicionar alguma coisa. Não. Basicamente são esses 2 momentos, né? A análise dos resultados e depois a avaliação dos objetivos do PDI do período anterior para ver quais que serão inseridos, continuarão no próximo PDI. Gente, assim, se qualquer coisa quiserem me interromper também, acho que os dados que vão estar na televisão talvez seja mais fácil a gente ir conversando. Né? Então, se precisarem, qualquer coisa podem me interromper, tá bom? Tá bom, aqui são os dados quantitativos da autoavaliação de 2022, a adesão dos discentes ao questionário. Especificamente no segmento discente, a gente teve uma adesão mais baixa, né? Então a gente tem maior resultado, maior adesão aqui no BAC, com 45% dos alunos que participaram do questionário. E a gente tem alguns aqui no EDOC e no Atóxico, por volta de 5% dos alunos que participaram. Eu vou até destacar o do Atóxico, tá? Porque são 2 e 3 alunos. Tá? Eu só vou destacar porque depois tem alguns resultados que ficam bem marcados, embora seja a opinião, naturalmente, de uma parte dos alunos, né? Acho que só para destacar como é importante, talvez a gente trabalhar mais essa adesão ao questionário para a gente ter resultados mais sólidos, né? Mas que a gente possa confiar mais e realmente aquilo é uma demanda da todo. Eventualmente se juntam para, né, 2, 3 conversam, né, e aí a gente precisa fazer isso, daqui a pouco é uma demanda, mas pode ser uma demanda de um grupo, exato. Menor adesão, mais tendenciosa tende a ser, né? Então, acho que é importante a gente trabalhar em cima dessa divulgação. Tem questões, claro, o questionário foi bastante questionado também. Foi bastante criticado em relação a não poder salvar, ser muito longo, tem tudo isso que acho que tem que ser trabalhado também para a gente dar uma adesão um pouco menor. Começou e acabou parando no meio, né, para fazer, enfim. Estou conseguindo observar isso bastante nas respostas qualitativas também. Muito baixo, né? A gente tem acesso, né? A gente tem acesso a isso. Para comparar. De uma forma geral, vou passar até aqui para os outros segmentos. A gente tem já para docente aqui na volta de 50%, na agro ficou com 34% de adesão. Os técnicos seguem mais ou menos esse padrão, né? A gente tem os melhores resultados aqui na ciência biológica do bacharelado, né? E o BAC. O BAC, de uma forma geral, teve bastante adesão. E aqui, por último, os técnicos, com 47,6%. Bom, isso é uma coisa que eu vou chamar a atenção só para... Isso vai ser para todos os GTs, tá? Docentes e discentes estão divididos por curso. Em geral, a gente vai apresentar uma tabela para os cursos de graduação e uma para os de pós-graduação. Tá? Para os técnicos, imagina que é um grupo menor, e aí ficaria grupos muito pequenos, eles estão todos em um único grupo só. Então, a análise não é por... Exato. Em todos os cursos. Eu imagino que a resposta do questionário ficou para a pós-graduação que ele está inserido e para a graduação que ele está inserido. Exato. São... Gente, aqui 72 para ciência biológica de bacharelado, 61 de licenciatura. Então a gente tem repetição e outros, né? Total.
Bom, então aqui um pouco da análise dos questionários. Tá? Então, mais ou menos, aí, acho que para todos os GTs a gente vai apresentar nesse formato, tá? Com os resultados aqui, lembrando, né, positivo verde, amarelo regular e frágil vermelho. Tá? Aqui a gente está começando então pela extensão, nessa primeira parte da tabela. Tá? Aqui a gente tem então questões sobre o segmento docente. As primeiras 4 questões são o grau de participação que a FURG tem na região, né, fora, na comunidade externa à FURG. Então, a participação da FURG na formação de recursos humanos, a participação da FURG na geração de conhecimento de novas tecnologias, a participação da FURG em atividades extensionistas e a participação da FURG no desenvolvimento sustentável. A gente tem, basicamente, esse padrão de regular a positivo nas respostas, tá? O2 positivo, né? Uma média ali de regular para positivo a avaliação da extensão, né, da forma como a FURG está se posicionando, está participando do desenvolvimento da região. Tá? Depois a gente tem algumas questões relativas às atividades de extensão desenvolvidas, de uma forma geral, as atividades de extensão desenvolvidas pela FURG, tá? Segue o mesmo padrão, e ações de desenvolvimento e bem-estar, lazer e esporte. Né? Daí aqui seriam atividades como é o reiki, yoga, correndo pela FURG, seriam extensões que já são mais atividades mais internas aqui na FURG, né? Mas aqui a gente tem... mas aqui está como, não sei se é positivo ou regular, eu não sei se foi o print que ficou com a imagem. Mas o único que tinha como frágil realmente para a agroecologia é esse ponto de ações desenvolvidas de bem-estar, lazer e esporte. Tá? E aqui eu acho que ficou repetida, as atividades de extensão desenvolvidas pela FURG, ficou uma questão repetida nessa última linha, eu reparei hoje. Tá? Para a cultura a gente segue o mesmo padrão, né? A gente tem aqui referente às atividades artístico-culturais e os ambientes artístico-culturais. A gente tem as atividades tudo como regular, né, para todos os cursos de graduação, e um positivo ali para os ambientes artísticos-culturais. Aqui seria a avaliação então baseada nos docentes de pós-graduação. Tá? Novamente a gente tem o BAC tudo como regular, são as mesmas questões que eu acabei de escrever, né? E o PPG de Ciências Fisiológicas ficou com alguns pontos positivos e o frágil novamente aqui. Tá? A avaliação qualitativa tem a parte que o pessoal fica aberto para responder, né, escrever, fica uma resposta mais livre. Apareceram poucos pontos de extensão em cultura. Tá? O pouco que apareceu foi o que eu coloquei aqui, foi só para docente, que foi 2 comentários que as atividades de extensão elas dependem muito de iniciativas pessoais e as atividades de cultura da boa vontade da comunidade acadêmica. Mas fica muito... Eu entendo como não é uma coisa tão... começar. Para o segmento discente, e aí eu queria chamar a atenção a questão da amostragem, tá? Da baixa adesão ao questionário. A gente tem de novo esse padrão positivo a regular. O único que a gente tem um padrão mais claro é o LEDOC, tudo positivo, e a TOX com bastante. Então, eu acho que, claro que é a opinião de um grupo, de alguns dos que participaram, mas ainda assim são tendências que fugiram, de certa forma, do padrão que vinha sendo, né? Mas mostrar um padrão bem claro, mas é uma amostragem muito baixa. Então, a gente vai avaliar também até que ponto isso representa. Mas acho que a única forma, na verdade, é a gente incentivar, divulgar mais a questão dos questionários para que a gente tenha resultados mais... No momento é o que a gente tem para usar. Então, não pode simplesmente desconsiderar. São só para os alunos. Isso. Aí fica daqui a pouco um grupo que conversou mais, ele respondeu, mas é a resposta também de qualquer forma que a gente tem. Eu acho que até é uma coisa que eu vou depois colocar, depois de apresentar os resultados, é a gente também avaliar qual é a nossa visão em relação a esses resultados. Né? Eu acho que tem isso.
A gente dentro da extensão, acho que a gente está numa mudança em relação à extensão, a curricularização da extensão, então até que ponto essa visão da extensão que o pessoal tem é de fato todo o potencial que a extensão pode alcançar. Então acho que isso também cabe a gente de repente avaliar, né, baseado na resposta que a gente teve. Mas aqui a gente, novamente, a atividade de extensão aqui, as perguntas são diferentes dos docentes, né? Então as atividades de extensão desenvolvidas pela FURG, como são, e a oportunidade de participar dessas. Tá? E para a cultura, atividade artística cultural, os ambientes artísticos culturais e a oportunidade de participar dessas atividades. Tá? Então, de uma forma geral, né, exceto ali pela TOPS, que foi bastante frágil, o titular é positivo. E para pós-graduação, a gente tem aqui, novamente, esse padrão regular a positivo, com os ambientes e a oportunidade de participar de atividades artísticas culturais frágeis em relação às ciências fisiológicas. Os técnicos, volta um pouco o padrão lá dos docentes, né? As mesmas perguntas, né? Então, o grau de participação da FURG na região, as atividades de extensão desenvolvidas pela FURG e ações de desenvolvimento de bem-estar e lazer. Tá? Novamente, a gente segue falando. Tá? E as atividades artísticas culturais e os ambientes também estavam como regulares. Então, de uma forma geral, os resultados, baseados nesse qualitativo, né, nessas três classificações, a gente tem basicamente uma resposta de regular, que a gente também chama de ação, que a gente tem que prestar atenção para justamente não ficar esquecido, não ficar no limbo, não é nem bom nem ruim, e a gente acaba piorando ela. Né, mas até eu queria, né, o pessoal presente, o pessoal online, a gente avalia se realmente essa é a visão dentro do ICD, né? Elas estão nessa tendência positiva. Essa é de fato a visão. Né, é o que a gente tem visto. Tem essa questão que eu comentei com vocês, não sei até que ponto, como a gente está nessa transição, muita gente começando também a atividades principalmente de extensão, né, a graduação da extensão, todo o potencial, eu digo mais em relação à extensão, né, a cultura, acho que a gente precisa também de algumas outras atividades, mais atividades de cultura, mas eu digo muito mais por causa da regularização da extensão, que é um marco, um divisor de águas aí em relação à extensão da cultura. Aqui os resultados também de comandos de evasão. Tá? Esse é outro problema, o Daniel comentou também, mas aqui a gente vem um pouco mais em números, né? Os percentuais, aqui a gente tem todos os ingressantes, tá, do curso de graduação, tá? E aqui o número total de evadidos, formando os seus percentuais. Então a gente tem aí de 40% a 60% de evasão, e de formandos vai de 3% a conferido. Não pode ser. Entre os entrevistados, então. Não, tá. Então, desculpa. No hashtag, é verdade. Tá, não, então na verdade, dos que responderam, então, seria 5. Então, isso desculpa, é referente à participação dentro do.
Então, é referente ao número de participação do questionário de formados e evadidos. Peço desculpa porque essa tabela de última hora foi... Para as próximas, a gente vai apresentar esse dado, mas na próxima, não sei se agora de tarde, mas pelo menos na quarta-feira a gente corrige para apresentar. Bom, entre as questões qualitativas, né, entre as questões que apareceram positivo e frágil, tanto dos formandos quanto dos evadidos, referente à extensão e pesquisa, está como positivo aqui a oportunidade de ensino, pesquisa e extensão, participar desses eixos, né? Participação em atividades culturais, aí eu botei um asterisco porque essa daqui é a única que apareceu para os evadidos somente. Tá? Em geral, as respostas que estão nessa tabela são para evadidos e formandos juntos. Tá? A única que apareceu como um dos motivos, ou uma das coisas que foi avaliadas apenas pelos evadidos, foi a participação em atividades culturais, mas como um fator positivo. Tá? E dentro ali do que foi considerado frágil por evadidos e formados, tá? A ausência de espaços que oportunizem vivências coletivas. Tá? Só apareceu também, na verdade, em agroecologia e toxicologia. Nos outros cursos não apareceu nada relativo à extensão e cultura. Bom, aqui já entra então o PDI, os objetivos, né, que estão inseridos no PDI de 2019 a 2023. Então a gente parte deles para avaliar o que vai ser mantido, o que pode ser adicionado, né, ou o que pode ser modificado dentro dessas. Então, começando aqui pela extensão, né, referente às atividades mais de intercâmbio com os outros da FURB e com os outros setores da sociedade, a gente tem o objetivo 1 do PDI até 2023, que é consolidar a política de extensão universitária. E aí aqui que a gente, né, que acho que é o principal foco é baseado nas respostas que ou na experiência de quem está participando. A gente pode, disso daqui, e aí a comissão vai me ajudar, inclusive, a fazer as anotações que foram sugeridas, disso daqui, o que a gente pode mudar? O que acha que não faz mais sentido manter? O que está faltando? Ou alguma coisa que pode ser mudada, né, que não está bem claro ou não contempla tudo. Então, dentro do primeiro objetivo é consolidar a política de extensão universitária. Dentre as estratégias deste objetivo, a gente tem capacitar, né, a comunidade universitária para a realização de ações de extensão. Eu vi na visão periférica que eu achei que tivesse. Ampliar a participação. Ampliar a participação da comunidade universitária em ações de extensão, fomentar a captação de recursos, promover a integração dos núcleos e programas, né? Claro, recursos aqui exclusivos, né, ou voltados para a extensão, né? Promover a integração dos núcleos e programas, integrar as ações de extensão com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância, acreditar no mínimo 10% da carga horária dos cursos de graduação em ações de extensão, implementar a acreditação de ações de extensão nos cursos de pós-graduação, promover intercâmbios e extensões para acadêmicos de graduação e pós-graduação, mapear e dar visibilidade às ações de extensão e avaliar continuamente
Ah, isso. Eu acredito que esses objetivos são, alguns deles são bem, eu não sei, é 10 ou é 20? E alguns desses é contemplado pela curricularização da extensão, né? É uma questão de codificar o quanto que a gente está avançando. Mas... seja retirada caso não tenha atenção em relação a isso. Pessoal, a gente só está vendo uma questão de logística aqui, porque o microfone ele é preso aqui próximo à apresentação, então a gente está avaliando como fazer para vocês também escutarem o comentário de quem está presente aqui. O que estava sendo discutido é acreditar no mínimo 10% de carga horária dos cursos de graduação em ações de extensão, se isso se mantém como uma estratégia ou se poderia ser retirado. Então, está se avaliando até o momento é que isso tem que ser mantido para justamente não se retirar esses 10%, não se ter menos de 10%, isso tem que ser uma estratégia constante. A Cláudia colocou se esses 10% poderia ser aumentado, poderia ser um percentual maior, mas como é no mínimo 10% que está, por lei é 10%, e a estratégia está como no mínimo 10%, então, contemplado por lei. Bom, a Edelch levantou que, se é por uma lei, não, né, de repente não precisa ser um objetivo, porque ela tem que ser cumprida obrigatoriamente. O que tem é avaliar continuamente as ações de extensão. Talvez por ser uma lei e constantemente avaliado, tem que estar dentro da lei, mas naturalmente pode ser considerado. Não sei se... Comentário. Pessoal, assim, ó, só Pessoal, assim, ó, só a título de esclarecimento, para que a gente consiga estruturar aqui. O objetivo institucional é aquele, tá? As estratégias são um caminho para
para chegar no objetivo, tá? A estratégia, ela não é uma meta, ela não é um objetivo estratégico, ela não é um objetivo institucional. Elas são, as estratégias são caminhos para chegar à consolidação da política de extensão universitária. Tá? Eu entendo que a gente não vai colocar no nosso plano de desenvolvimento institucional coisas que são rotina da instituição, ou que devem ser rotina. Tá? Então, por exemplo, melhorar, atingir a excelência na graduação. Tá? Uma coisa que tem que ser feita naturalmente, obrigatoriamente, é que seja dado aulas para quem entra na graduação, por exemplo. Tá? Estou colocando uma coisa totalmente extrema para que a gente consiga entender. Nessa linha de pensamento, já foi realizada a inserção de 10% da carga horária dos cursos de graduação em ações de extensão. Né? Já foi acreditado no mínimo 10% da carga horária dos cursos de graduação em ações de extensão. Então, esse caminho ele já foi cumprido, no meu ver. Né? Agora a gente precisa de caminhos novos para consolidar a política de extensão universitária. E existem caminhos novos, né? A gente precisa que seja manter no mínimo 10%. Né? Mas a acreditação eu acho que já aconteceu, já é lei. Pois é. Eu acho que a gente tem bastante coisa para trabalhar na política de extensão universitária, né? Já que ela é uma política, né? São caminhos que garantem a consolidação. Isso mesmo, Carlinha. Exatamente, tem toda a razão. Quais são os caminhos que vai levar à consolidação? Capacitar a comunidade universitária para a realização de ações de extensão articuladas com o ensino, a pesquisa, a inovação e a cultura. A gente precisa capacitar a nossa comunidade universitária. É um caminho que vai nos levar à consolidação da política de extensão? Foi unânime que sim, tá? Toca ficha nisso. O Fábio não consegue. Ampliar a participação da comunidade universitária em ações de extensão. Eu acho que a nossa participação ela ainda é bem baixa, né? A se ver por aqui, né? Isso mesmo. É uma pena a gente não está conseguindo escutar as contribuições dos colegas. No computador é melhor, quem sabe, né? Então, o Glauco vai trocar o microfone pelo microfone do computador para ver se melhora, tá? Vamos tentar uma nova estratégia para que vocês Isso é treino, isso é treino. Uma criança que fez não tem jeito. E a minha desculpa, mas eu acho que coisa. Não pratico. Pessoal, como é que ficou o som agora?
Não leu o e-mail, não leu o e-mail, diretor. Cadê a caneca, diretor? Tem uns copinhos agora. Deve estar chegando. Mas esse verde é fio da Natasha. Dizem que é verdade, não sei. Marcos não disse. Alô, tá, mas o meu áudio, por exemplo, agora tá melhor para vocês? Mas tá pronto. Tá, a gente vai deixar esse microfone então. Já tá. Pode falar. Então tá. Só para a gente testar, não sei se o pessoal que está online está escutando. Melhor, pelo menos, vamos tacar a ficha nessa voz aí dos condutores. Tá. Esse microfone aqui, esse microfonezinho da tampa do notebook tá muito melhor do que aquele microfone. É só ver aqui a barrinha verde. Se alguém falar lá longe, ele... Ai, que maravilha! Olha aí, olha a barrinha verde ali se movimentando. Vai lá. Mas o pessoal do retorno aí, como é que tá lá? Tá legal. Sim. Tá, então aquele microfone ali, né? Então tá. Não precisa te atacar. Deixa eu ver. Tá só. Bom, então a Cris estava indo, mudou um pouco a dinâmica, né? E ponto a ponto, tem mais experiência. É Tom que fala? O Tom que... Não sei. Volume. Bom, Eu tô falando coral. Coral é só pra tu esconder que não sabe Entendi. esconde do Curitiba. Eu falei que até tu pode cantar. Pois então. Até eu, para tu ver como eu já... É unânime que a minha voz é horrorosa. Tudo certo. Então, só para. Acho que a Edelti comentou uma coisa sobre número de projetos, né? Só para também deixar um pouco. Né, como a Cris esclareceu um pouco, a questão do número de projetos, isso seria já um indicador. Um indicador. Então, entra em Mas outro. ele está na estratégia de ampliar a participação. ampliar o número. Como eu amplio a participação de um estudante? Tendo estratégias que estimulem um número maior de projetos e os projetos abrirem vagas. Eu acho que isso é muito importante que a gente coloque depois como indicador até. Eu acho que a gente já deve ter. Os indicadores é um outro ponto, tá? Que eu nem cheguei. Mas o indicador, ele tem que medir, vai lá para o objetivo, a consolidação da política de extensão universitária, que é o nosso objetivo. Então, como é que eu vou fazer para medir isso? Gente, é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, muitos daqueles indicadores foram até mudados agora, em 2022, porque e muitos vão mudar para no PDI de 2024 a 2028, porque não são mensuráveis. Né? Simplesmente a gente colocou o indicador ali, a gente, FURG, isso passa por várias instâncias, né? Por exemplo, a política de extensão universitária, ela passa pela PROESC, né? É lá que concentra, né, toda essa questão da mensuração do objetivo. Para medir se consolidou ou não consolidou, como é que eu faço? É aí que entra o papel do indicador. Né? E tem indicadores que não são possíveis de ser mensurados. E aí não adianta, porque a gente vai colocar, consolidar a política de extensão universitária e a gente não vai conseguir medir se esse objetivo foi atingido ou não. Não adianta. Nem ele está aí. Né? A gente tem que achar um jeito de saber se ele foi atingido ou não. Mesmo que seja uma coisa de esforço. Um indicador de esforço para saber se a gente está indo no caminho certo. Porque é isso que a gente precisa saber. Quando vê, a gente acha uma coisa e não é. Mas aí, nesse caso aqui, a maioria dessas estratégias são mensuráveis. Sim.
Praticamente todas. As estratégias, tipo, ó, vamos colocar se foi atingido ou não, 0 ou 1, né? Mas não é Mas isso. pode medir. A gente quer medir a consolidação ali, Ana. Sim, vai Consolidar capacitar a a política. comunidade. Quantos processos de capacitação? Aí a gente vai tem que colocar o quê? Lá no indicador. Sim, é o que eu estou dizendo. Os indicadores, eles estão assim, olhando, eles estão bem adequados e vão permitir medir, porque é um indicador a consolidação da política de extensão. Para isso, o que a gente tem que saber? Vamos partir do quê? Né? Ó, temos que ter... Quantos já estão capacitados? Quantos a gente quer? Quantos nós queremos capacitar, né? Da comunidade? O que é bom para estar capacitado ou não? 100%. Totalmente utópico. Consolidação de política é 100%. Bom, toca a ficha aí. Não, mas aí eu não sei, o indicador não está... Aqui ele não vai quantificar quanto. Ele vai dizer que por meio dele a gente vai poder quantificar. Aí depois, quanto a gente precisaria atingir para ser o ideal? Sim. 100%, 80%, 70%, 50%. Mas essa resposta não está aqui. No indicador não. Em si, né? Ela está só Lá na Proesca, quantos a gente tem na metodologia da mensuração do objetivo, né? Eu não sei se estou fazendo entender, eu só estou muito linguagem de administrador aí. Eu acho que tá. Eu só acho que a gente precisa voltar para o perfil de condução, que esclareceu para a gente a estratégia e a necessidade de um indicador que, de fato, com ele a gente consiga responder, avaliar se alcançamos o objetivo. Isso. Né? Isso eu acho que está adequado. Perfeito, isso aí. Acho que como da extensão a gente tem, são tantos objetivos estratégicos que a gente pode ir um a um e de repente esse continua, esse a gente modifica ou suprime, porque é um GT um pouco menor do que os outros, então acho que a gente consegue fazer um pouco mais passo a passo. Então acho que a gente como segundo aqui, ampliar a participação da comunidade universitária em ações de extensão, né? Fomentar a captação de recursos, eu acredito que mantém, né, Sim. Promover a integração dos núcleos e programas. Sim. Integrar as ações de extensão, aqui até eu estava conversando agora com a Cris rapidamente, integrar as ações de extensão com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. E acreditar no mínimo 10%, eles estão mais ou menos sobrepostos, digamos assim, né? Está dentro do projeto pedagógico. Eu não sei como é que está em relação à pós-graduação. É isso que eu ia dizer. Em relação à pós-graduação, o processo ainda não está implementado. Né? Já existem experiências, né? Todos os programas de pós-graduação já têm algumas experiências, inclusive acreditam o aluno que participa de ações de extensão. E até mesmo o próprio programa é avaliado pela CAPES pela sua inserção social, que é o que eles entendem como extensão. Né? Mas nós não temos ainda uma política de extensão na FURG que diga que os programas de pós-graduação são obrigados a fazer extensão. É diferente da curricularização que acabou de acontecer nos cursos de graduação. Mas no momento em que a CAPES exige atividades de integração social, de desenvolvimento social, ela já exige ações de extensão na pós-graduação. Sim, então, é de cima, eu entendo que é de cima. Mas pode mudar, né? Ali o primeiro é integrar as ações com os projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação. Acredito que isso já esteja na graduação, já aconteceu pela reformulação dos PPCs, e as pós-graduações devem estar estimulando os seus processos. Tem a terceira, ali de baixo, integrar, acreditar, a terceira é implementar a acreditação de ações nos PGs. Isso. Né? Então ali a gente pode trocar o verbo, em vez de implementar,
estimular, incentivar, né? Coisa assim, e tirar os dois de cima. Porque O de cima eu diria que aquele creditar no mínimo 10%, eu sou bastante temerosa com a retirada. Talvez trocasse o verbo como alguém falou, a própria Delti. Garantir a participação em ações de extensão para a comunidade de graduação e pós-graduação. Ou seja, garantir de alguma forma. Não sei se a palavra está certa. Né? Eu discordo. Tudo bem. Isso Eu estou colocando. Eu acho que... Mas assim, ó, é lei que esteja. Aí está estão lá nos PPCs e não tem nenhum projeto da unidade que permita que o estudante se vincule ou ingresse. Mas aí não é os 10%, aí é incentivar projetos de extensão que vão cumprir a lei, na verdade. Pelo menos a minha visão. Sim. O que eu estou pensando é que a gente não, repetir, ser redundante em algumas coisas, se a gente mantiver, entendeu? Porque se já teve toda a notificação dos PPCs. O que a gente tem que fazer agora, na consolidação a política universitária, a extensão universitária já está incentivar, promover projetos, programas de extensão e tal, aí sim. Mas eu acho que voltar será que vai dar para botar os 10%? Tipo, seria isso num outro tipo de palavra, né? Será que todos os cursos vão conseguir? Vão ter que conseguir, porque eu sou mais, vamos dizer assim, mais cartesiana nessa coisa. Se a lei já mudou, o PPC mudou, tá, foram criadas uma série de disciplinas, de estratégias já, né, que os cursos tiveram que sair correndo para se organizar de uma forma que contemplasse os PPCs. Então, eu acho que se a gente já garantir esses 10%, garantir como? Já está dentro da política, então vamos incentivar projetos, programas. Legalmente está garantido, né? Sim. Então, a tua sugestão, Edelque, seria que talvez integrar a ação de extensão do PPC dos cursos de graduação, isso já foi feito. Tiraríamos. A pós-graduação já tem um outro ali embaixo, que é o implementar a acreditação de ações de extensão na pós. Trocaria o verbo para incentivar e talvez incentivar não a acreditação, mas incentivar, como tu falou antes, o desenvolvimento de programas e projetos de extensão nos cursos de graduação e pós-graduação. E fica bem amplo. É incentivar o desenvolvimento de programas e projetos nos cursos de graduação e de pós-graduação. Este englobaria estes três, o integrar, o acreditar e o implementar. Eu não sei, a Cris, a gente pode... Talvez algum colega que esteja online queira também participar. Quantificar ou incentivar, na verdade, não gera resultado. A gente vai estar quantificando e incentivar. Né? Acho que não sei se como incentivar como é que se incentiva? Como é que ações para incentivar. Qual é o indicador de incentivo? Na verdade, seria aumentar. Promover intercâmbios também não tem indicador. Promover. Talvez ir direto para desenvolver. Desenvolver ou desenvolver, eu acho que desenvolver envolve planejar, executar, concluir, desenvolver programas e projetos de extensão nos cursos de graduação e pós-graduação do CB. Ele é bem amplo. Fica amplo, mas fica contemplando vários dessas, pelo menos, né? Não esquecer que isso aí eu peguei da FURB, tá? Então, também. Talvez a gente coloque isso como uma meta depois lá no nosso plano de ação de 2024. Que é uma outra coisa, né? O que a gente tem que entender o que a gente está fazendo? A gente não pode tirar essas estratégias daí? Pode sugerir a retirada, tá? Tá, então talvez a sugestão seria essa, né? Ou modificar. Ou modificar, isso. Tudo isso vai ir como sugestão lá para o CAP, tá? E vai ser discutido lá no Congresso. Entendi. De avaliação que vai ter dia 13, 14 e 15, se eu não me engano, de junho. Tá? A gente tem que mandar isso tudo lá para dar e até dia 30 de abril. Todas as nossas sugestões vão ir lá para a Diretoria de Avaliação Institucional até dia 30 de abril.
Aí é consolidado e depois apresentado lá no Congresso de Autoavaliação e Planejamento. A gente está construindo o PDI, tá? Eu acho que nunca é demais a gente ver assim. A gente está construindo sugestões para o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o meio, tá? É a metade do processo. É o nosso planejamento de médio prazo. A gente tem um planejamento de longo prazo, que está onde? No PPI, no Projeto Político Institucional. Não sei assim, acho que é isso. Eu acho que é mais vezes. Isso é o de longo prazo. O que vai falar no de longo prazo, tá? A visão, objetivos estratégicos, sim, mas de longo prazo. Antigamente a gente construía um PPI de 12 anos, que cabiam 3 PDIs. Os PDIs eram de 4 anos, né? Agora, o ano passado, a gente fez uma reestruturação do PDI, prolongou ele para mais um ano. Então, o plano de desenvolvimento institucional, que é de médio prazo, passou de 4 para 5 anos, né? E é aí que a gente vai dar sugestões e fazer pensamento, e pensar coisas de médio prazo. Então, por exemplo, eu não vou pensar coisas de médio prazo para o plano de ação, né? Não é nesse momento. Então, coisas menores. O menor vai estar onde? Nosso plano de ação para o ano que vem, né? Que vai ser da unidade mesmo. Vai ter que estar dentro do PDI? Vai. Eu não posso ir contra o plano de desenvolvimento institucional, né? Que todo mundo aprovou, que foi extremamente democrático, né? Mas é esse contexto que a gente está. A gente está produzindo meio aqui. Claro. Daqui a pouco todo mundo vai ser chamado para construir o plano de ação de 2024, com base num plano de desenvolvimento institucional que já foi aprovado. Acho que é bom esclarecer, porque é bom a gente... Porque é muita coisa, né? Muito planejamento que a gente não vê. Aliás, a preocupação primeira seria ver se a FURB vai ser reconduzida como instituição. Credenciada, né? Credenciada, né? Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa. Seria a preocupação agora, imediata. Não sei, imediato. Foi imediato. As respostas, mas... Não, mas eu acho que vai. Não, vai, mas enfim, essa seria... Mas eu concordo com a Edelti, acho que tem que tirar ali dos 10% da taxa que eu já está no político. Eu fui convencida. E ali implementar a acreditação de ações de extensão nos cursos, implementar a acreditação. Eu não me lembro da política, a política fala em pós-graduação? Pois é, não fala como sugestão por enquanto, se não me engano, né? Não é obrigatório agora. A política da FURB. A política de extensão da FURB. Eu não lembro, já li, mas não lembro se tem as pós-graduação. Eu não lembro, mas eu tenho a impressão de que tá. Não sei. Mas aí também, se a gente deixa, isso aqui vai uma discussão que vai adiante, a gente isso também não pode fechar isso. Não, a gente pode mandar como sugestão retirar. Porque tem outras unidades que trabalham muito mais com extensão do que nós. Então, provavelmente vão ter uma visão talvez mais desenvolvida do que a nossa. Não me entendo mal desenvolvida. Não, a gente tem outras unidades que têm outras experiências. Mais sólidas, mais antigas. O que eu faço? Eu tiro ou eu deixo? Pessoal, posso falar? Vocês me ouvem? Pode. Bota o microfone. Vai ter que falar bem alto. Vai botar a caixinha. Alô? O Glauco está botando a caixinha de som, só um pouquinho. Quem está falando? Alô? Sou eu, Cléber. Está já? Pode falar de novo? Alô? Alô?
Professor, pode falar, por favor? Alô, alô, Glauco, alô, Agora estão sim. me ouvindo? Opa, agora ficou jóia. Posso ir? Pode Sim. falar. Tá, aqui é o Cleber que está falando, tá, pessoal? Bom dia a todos aí. Eu estou aqui pertinho, mas preciso ficar aqui na sala. O que eu acho, a minha experiência, o que eu posso passar para vocês, né? Eu participo do CAP, participei do CAP, né, nessa última construção do PDI, e é muito claro, se percebe que existe um excesso de estratégias em todos os nossos eixos, em todos os nossos objetivos, porque é possível imaginar caminhos a serem seguidos das mais diversas formas possíveis para consolidar a política de extensão universitária. E acaba que a vantagem de ter muitos caminhos a serem seguidos dificulta um pouco a nossa priorização depois nas principais ações a serem feitas. Então, eu recomendaria a gente, não só nesse eixo aqui, né, mas que a gente procurasse sugerir, passar como sugestão na construção do próximo PDI, efetivamente manter as estratégias que são prioritárias para fazer a consolidação da política de extensão universitária, por exemplo. Que, na minha maneira de ver agora, é a garantia de condições de infraestrutura e financeira para a execução de ações de extensão, porque elas já foram incluídas dentro dos cursos. Teve que fazer toda uma reconstrução dos PPCs, né, pensando em ações de extensão. O problema que eu vejo agora é como executar. Se não tiver condição de recursos, se não tiver condição para saída de campo, para ir ao encontro da comunidade externa, condições de bolsa para extensão, as coisas não acontecem. Então, na minha maneira de ver, eu acho que a gente precisaria aí efetivamente ver o que é prioritário para conseguir fazer. Porque nós vamos certamente achar um monte de verbos que a gente pode achar para ficar criando estratégias diferentes. Mas, efetivamente, o que se precisa é conseguir ter infraestrutura, pessoal capacitado, então ali a primeira estratégia é capacitar a comunidade e dar condições de infraestrutura e financeira para que se desenvolva as ações de extensão. As outras, né, elas são já mais ou menos o que se faz, o que obrigatoriamente tem que fazer. Vai ter que ter um mapeamento? Tem, porque existe o registro dos projetos. Tem que avaliar? Tem, porque já é comum que se faça avaliação dos projetos que são submetidos e depois dos relatórios. Então, para mim, eu levaria a discussão no sentido de ver qual a estratégia que é preciso existir agora, e não ficar discutindo as estratégias que existiam, entendeu? Porque a gente fica discutindo as coisas que já passaram. E a gente fica preso nessa ideia de ficar discutindo coisas que já passaram. Vamos pensar para frente. Eu acho que o importante de ter a visão do que aconteceu é importante justamente para isso, para se desgrudar do que passou e ver o que precisa ser feito para frente, e não ficar adequando simplesmente o que tinha no PDI anterior. Era isso, obrigado. Tá, obrigado. A posição do Kleber ali, né? Avaliar, mapear, vai ao encontro daquilo que a Cris já tinha falado. Por isso que são obrigatórias sendo feitas. Então, eu também concordo. Talvez até o terceiro, quarto, não sei. Até o terceiro, com certeza, né? Eu acho que o Kleber colocou no sentido da gente enxugar essa lista e ver o que a gente está sugerindo para frente. Ou seja, vamos ter... Para a próxima lista. Não trabalhar em cima da mesma lista só, entendeu? Rever essa lista,
detalhadamente, mas assim... O que a gente pensa a partir de agora, né? Que seria importante ou prioritário, né, para dar até para que isso seja dentro da mesma filosofia, inclusive das questões de avaliação, que a CPA também pensa, né? Eu estou há 4 anos lá, o questionário é longo demais, daí isso faz com que o quê? É todo um feedback aí de respostas demoradas, cansativo, participação chega no final, né? não quer mais saber. Então isso, eu acho que isso também dentro do nosso PDI deve ser usada essa filosofia, né? De enxugar, porque isso aqui vai passar por, né? Está passando por todas as unidades e ainda vai passar pelo CAP depois para sintetizar. Então, o que a gente acha como unidade? Eu acho que dá para isso, dá para trabalhar em todos os GPs. O que a gente acha como unidade que é como unidade prioritária. Para os próximos quantos? Pode ser 2 ou 4 anos. E aí eu concordo que nesse momento em que a gente já está com a política implementada nos cursos, que nós já entendemos que isso é algo institucionalizado, oficial e que devemos dar conta de fazer, ou seja, do promover ali para baixo, tudo isso está contemplado dentro de uma política que está institucionalizada e agora vai começar a ser executada. Para que ela seja executada a contento e de fato a gente consiga consolidar essa política, sim, preciso capacitar as pessoas que não sabem ainda o que é extensão, especialmente o estudante que está entrando. Sim, preciso ampliar a participação e aí cabe aí todas as estratégias de aumentar o número de projetos, aumentar o número de vagas, etc, etc, etc. E obviamente que passa pela questão de infraestrutura, tanto de recurso humano quanto recurso financeiro e físico para dar conta de fazer as ações de extensão. Então, fomentar a captação de recursos, eu acho que não é só captar recursos, mas captar recursos é o início do processo, mas é mais do que isso, né? É garantir que eu tenha. Tem recursos que eu não preciso captar, por exemplo, os recursos humanos. Eu já tenho eles. Mas está capacitando lá na primeira. Mas estou capacitando, exato, né? E alguns outros recursos talvez eu não tenha necessidade de captar, a não ser recurso financeiro, especificamente recurso financeiro, sim, porque ainda será um grande gargalo. Ainda será, neste ano e até o próximo, ainda será um grande gargalo. Bom, então a gente mantém esses 3. Promover a integração, acho que entra nessa mesma... Eu acho que também é uma estratégia de ampliar a participação. Ela também é. Eu acho que ela nesse sentido, ela está contemplada na segunda. Sim. Talvez possa ser lá considerado, tem que ver os indicadores, já esteja contemplado lá e vai ser usado talvez para medir a consolidação. Exato. Não precisa ser um indicador para cada estratégia. Sim, não, mas acho que já isso vai estar de alguma forma contemplado no indicador, de certa forma vai estar contando para a consolidação já. Só não vai estar como estratégia. Tá? E aí, esses 3 que a gente viu aqui de integrar a sua extensão de projetos pedagógicos, acreditar no mínimo 10% e implementar a acreditação das ações de extensão dos cursos de pós-graduação. Esses 3 aqui iria manter e implementar a pós-graduação ou mesmo? Eu acho. Eu diria que do promover para baixo a gente poderia sugerir um enxugamento das estratégias, ficar nas 3, como o Kleber comentou também. Porque eles estão contempladas, elas me parecem estratégias de execução. E as outras 3 são estratégias mais políticas. Existe isso? Sim, tu precisa ter caminho para alcançar, independente do nível que tu está fazendo o teu planejamento, né? O teu plano de ação, tu precisa de estratégias, de caminhos para alcançar aquela meta. E um dos caminhos para tu alcançar a meta, o que eu vou fazer depois disso aí, depois do plano, eu vou ter que dizer, olha, o que eu vou fazer para chegar à consolidação da política de extensão universitária? Bom, no ICB a gente vai ter como meta medir o quanto que a gente tem de pessoas capacitadas em extensão, né? Já que uma das estratégias é capacitar. Então, qual o número de capacitados? Qual a visibilidade que as ações de extensão têm?
Tá? Como é que eu vou avaliar as ações de extensão? Né? Tudo isso pode ser pensado com estratégias, com ações mediadoras disso, né? Que são caminhos para tu chegar à meta. A impressão que eu tenho é que mapear e avaliar já está mais no nível de ação do que uma estratégia. Do que um caminho. Do que um caminho. Pode ser. Me parece, por isso que eu falei, parece alguma coisa mais executiva, enquanto a outra tem uma... Eu vou te dizer que está mais como meta do que como ação. Sim. Meta, mapear e dar visibilidade às ações de extensão. É uma meta de curto prazo. E aí, o que eu vou fazer para mapear? Participação. O que eu vou fazer para mapear? Eu vou contabilizar como eu estou em visibilidade de extensão hoje. Como é que eu vou medir isso? Não faço nem ideia, tá? Estou chutando. Eu nem sei como a gente vai medir o sempre lá. Né? Como a gente vai medir a visibilidade do sempre? Como a gente mensura isso? É uma coisa a ser pensada, né? Estudar de que forma se mede visibilidade. Porque não é só pela visualização de página. Não é só pela visualização de página. Tá? Então, focamos nas 3 primeiras e a sugestão fica como enxugar um pouco e manter as estratégias que são mais promover recurso humano e recurso financeiro e estrutura, né? Então tá, fica só as 3 primeiras estratégias. Tem alguma coisa no chat? Não sei, só pra gente ver se o pessoal tá concordando, tá colocando. É que eles podem falar também. Clica aqui. Não, só algumas manifestações concordando com o que o Kleber falou. Né? A Ana Rolon e a Isabel colocaram como exato em relação ao que o Kleber falou. Tá? Quanto aos indicadores aqui, Cris, aqui os indicadores também podem... A gente pode, olha, até pular os indicadores, porque esses indicadores vão ter que ser tão estudados pelas pró-reitorias que vão medir o objetivo estratégico, que sinceramente... Tá bem mais experiência do que a gente. Não sei, tá? Não sei. Mas com certeza eles vão ter que colocar indicadores agora que vão realmente medir o objetivo estratégico. Porque senão não adianta nada. Até que o indicador vai ser baseado no final lá, né? Então não adianta a gente ficar colocando aqui se... A gente fez um levantamento. Eu também participo do CAP, tá? Do Comitê Assessor de Planejamento. Esse é o CAP. E lá na DIPLAN, que é para onde eu vou lá, tá? A gente fez um levantamento do quanto que foi executado cada objetivo estratégico da FURB. No primeiro ano do PDI, no segundo ano do PDI, no terceiro, no quarto e no quarto. A gente vai ter essa dimensão. A dificuldade que se tem de conseguir medir os indicadores é gigantesca. Então agora a gente vai ter que construir um PDI que tenha como medir, senão não adianta. A gente atingiu aquele objetivo de consolidar a política de expansão? Isso o não sabe, né? O que é consolidar? O que é consolidar? Exatamente, o que é consolidar? O que a gente quer com isso? Um glossário dos objetivos estratégicos. Porque uma coisa é quando tu construiu, tá? Outra, quem pensou naquele objetivo, pensou em quê, exatamente, como consolidação, né? Então, eu queria chegar a 100%, como a Carol disse, de pessoas capacitadas. Será que não é esse o objetivo que a gente tem que ter ali? Não sei, tá? Bom, mas isso aí a gente está construindo, mas tem que partir daqui. Só que esses indicadores eu vou dizer para vocês, isso aqui eu acho que eles vão analisar lá
e precisa ser lá, eu acho. Fala aí, Adelas. Eu ia sugerir justamente isso, porque eu acho que a gente pode sugerir as estratégias dentro das perspectivas que a gente do que a gente consegue. E aí, a partir disso, o CRAP e a própria, depois, as pró-reitorias, que vão trabalhar melhor, que são os responsáveis, os pais daqueles objetivos. Essa estratégia não dá para ficar porque a gente não tem como medir. Daí eles é que vão ver, porque são eles, no final das contas, que vão trazer os resultados dos indicadores. Não somos nós que vamos medir indicadores do PDI. Nós vamos medir do nosso plano de ação. Sim, outra coisa. Tem algumas coisas que até dá. Mas... Por exemplo, a gente pede para a unidade, todos os anos, o número de laboratórios que receberam benfeitorias. Né? Então lá tem um indicador, lá em infraestrutura ou pesquisa, ou alguma coisa nesse sentido, que é melhores nos laboratórios de ensino. Melhoria nos laboratórios de ensino. Quantos laboratórios? E o indicador é o número de laboratórios que foram melhorados. Tá, a gente faz pela unidade, mas eles consolidam. Mas eu não sei consolidam num documento. Então, total. Eles é que vão consolidar. Então, a forma dos indicadores, eu acredito que fique para quem for receber as sugestões e for realmente medir. Por isso que eu acho que indicador é uma coisa que talvez fosse um retrabalho. Nós vamos sugerir, mas eles vão dizer, não, isso aqui não dá para medir. Ou nós vamos botar 2 indicadores gerais, sei lá, as estratégias que as pessoas que vão reunir as informações, porque a gente tem que lembrar que isso é uma coisa que vai ser uma construção coletiva, não é? E aí a gente vai dar algumas sugestões, o Rich vai dar outras, o Lilo vai dar outras, etc. E aí quem compilar isso é que vai poder fazer como vai medir. Eu acho que nós podemos fixar em rever estratégias, enxugar e os objetivos para agora. Precisa esse objetivo, não precisa mais. Isso. Podemos sugerir, precisa um outro objetivo, por exemplo. Né? Podemos sugerir, mas não vai ser nós, comunidade, que vamos inserir isso. Dizer, olha, tem que medir isso. A sugestão, porque senão a gente vai ficar fazendo um processo de avaliação do PDI todo da universidade, 19-23, trabalhando em cima dele no sentido de já refazê-lo como se nós fôssemos fazer o texto final. Eu acho que não é por aí. Eu acho que sugestões. O que a gente pode contribuir para o próximo, baseado naquilo que foi feito. A gente não está nem... E baseado no quê? Baseado no que a gente teve de resposta das avaliações. Isso, exatamente. Onde é que estão as respostas das avaliações sobre extensão? Tem fragilidades, né, e tem algumas coisas regulares. Então, vamos ver o que o ICB pode contribuir para que aquelas respostas dos nossos estudantes, professores e tais, apontaram como frágeis. E aí, porque senão nós vamos ficar discutindo todo o PDI de novo. Inteirinho, né? Mas acho que a capacitação eu vejo como importante. A capacitação e ampliação. Porque se a gente tem uma comunidade capacitada com oportunidades que estão visíveis, que estão mapeadas, que estão visibilizadas, isso vai diminuindo aqueles pontos onde se observou fragilidades, que às vezes é por desconhecimento. Eu diria até surgindo, né? Porque justamente eu acho que a gente tem poucas fragilidades dentro da extensão da cultura, que eu acho que talvez seja justamente a questão de capacitação e de ampliação do conhecimento, a gente não vê exatamente a fragilidade. Responde com desconhecimento. Então, na verdade, quando eu vi o resultado, justamente a falta de fragilidade para mim foi uma coisa que me chamou a atenção. Claro. Para mim, me parece que a gente tem muito a avançar. Por nem conhecer o que é a extensão. Então, eu digo, ok, mas eu não sei nem o que é. Talvez a principal estratégia dentro do objetivo seja a capacitação. Com certeza. E aí o ICB vai trabalhar dentro do plano de ação do ICB, trabalhar com coisas mais palpáveis, né, que a gente possa fazer. Acho que a ideia da gente estar avançando com a popularização já gera um pouco essa coisa de que não, está melhorando, sim, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ainda ver o que a gente precisa melhorar para justamente avançar. Vamos avançar. Vamos adiante então, a gente tem mais um objetivo aqui da extensão,
que é ampliar a integração entre a universidade e os demais setores da sociedade. Tá? E aí, entre as estratégias, né, a gente vai ter articular as ações de ensino, pesquisa e inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade. Como isso vai atender à necessidade da sociedade. Desenvolver ações sistemáticas de diálogo com a sociedade, ampliar o processo de participação da sociedade no planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações de extensão, tá? Intensificar ações de formação continuada, promover iniciativas voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental e divulgar ações de extensão nos diversos meios de comunicação. A gente tem que ampliar a integração entre a universidade e os demais setores da sociedade, fato consumado. Isso tem, né? tem que fazer. Sim. E é porque a gente está com um contato com a sociedade muito baixo. Né? E frágil. E frágil. Né? A sociedade precisa entender o que é feito aqui na FURB, né? Na verdade, nem a gente conhece tudo que é feito. E corre o risco dele se tornar ainda mais frágil na medida em que nós criamos um instrumento de curricularização da extensão e 100% dos nossos estudantes começarão a estar inseridos na comunidade. A comunidade cada vez mais será, entre aspas, demandada para garantir que essa curricularização aconteça, num viés que é o oposto ao da própria diretriz da extensão, que é a comunidade demandando, a partir de suas necessidades, aquilo que a universidade pode ajudar e a contribuir com ela. E nesse processo, a maior preocupação é que a gente vai estar estimulando a saída da universidade em direção aos demais setores da sociedade, por meio de ações onde a gente coloca 100% dos nossos estudantes. E se a gente não se preocupa com a capacitação, nós podemos fazer um movimento, inclusive, de ampliar os distanciamentos e a fragilidade de como essa comunidade enxerga a universidade. Lá vem eles fazer agente de laboratório. Uma frase que é antiga e que aconteceu muito no momento em que a universidade se estabelece e as suas ações de pesquisa vão para a comunidade. E por conta disso, a própria extensão, quando ela começa a acontecer, ela recebe essa frase como devolutiva. Não, nós não queremos a universidade aqui, pois vocês vêm para tomar informações, para fazer a gente fazer um questionário, etc, etc, e nada retorna para a gente. Então, essa é uma grande preocupação desse processo que nós vamos viver agora, que é a curricularização da extensão. Como fazer isso de uma forma ética, dentro dos princípios da extensão, das diretrizes que já são estabelecidas pela extensão, de forma que isso, na verdade, propicie essa integração e, ao contrário, não faça tornar mais frágil, mais distante essa comunicação. E aí, nesse sentido, articular as ações de ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura voltadas às necessidades da sociedade, para mim, é uma estratégia muito importante, porque ela é a primeira e ela deixa claro que estas ações articuladas estão voltadas às necessidades da sociedade, não o contrário, não estão servindo à universidade. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo. Desenvolver as ações sistemáticas de diálogo com a sociedade, isso faz parte das diretrizes da extensão, que ela seja proposta sempre de uma forma dialógica, né? Para que eu entenda isso, eu preciso estar capacitado. Né? Senão eu vou começar a fazer uma extensão como se fazia na década de 60, de mão única, em que não existe diálogo, existe apenas uma transmissão de um conhecimento que nós temos para um conjunto de pessoas que são consideradas leigas a esse conhecimento. A ideia. É só porque eu vou embora daqui a pouco. Assim, ó, eu acho que eu vejo um pouquinho também, não a 1 e a 2, eu acho que estão tranquilas. A terceira, eu tenho a impressão que ela está meio redundante.
ampliar o processo de participação, já está meio em articulações, já está em desenvolver ações de diálogo, então eu acho que articular, desenvolver o diálogo e promover iniciativas voltadas ao desenvolvimento, meio que conversam, assim, talvez um pouco. Intensificar ações de formação continuada, eu não consigo nem enxergar. Como a Cris já disse lá no outro, ela parece mais uma ação de execução e de meta do que propriamente de uma estratégia. Talvez uma estratégia para dentro desse objetivo seja divulgar ações, mas não ações de extensão. Eu acho que divulgar eu não sei agora o termo para usar, não produtos, mas ações da universidade nos meios de comunicação. Porque aí a universidade vai poder enxergar coisas que lá na necessidade, né? A sociedade vai conseguir enxergar o que a universidade está fazendo e dizer, isso aqui me serve. Né? Não é só o de extensão, quem sabe, porque daí ela demanda também, baseado naquilo que se faz em todos os é uma estratégia importante para ampliar a integração. A integração, porque daí ela enxergar, a gente está fazendo curso sobre, reconhecer ambientes impactados, por exemplo, vai lá. E aí saiu uma reportagem no jornal sobre os ambientes impactados, e daí alguma escola, olha, a gente gostaria que vocês viessem aqui para nos esclarecer. Daí vai demandar o quê? Vai demandar uma organização de um curso, uma organização de um programa, sei lá eu, com alunos, etc. E tal. Mas isso baseado no quê? Não necessariamente é uma ação de extensão que eu já estou fazendo, mas ela pode virar uma ação de extensão. Então, se a gente colocar como sugestão para eles, no objetivo 2, divulgar as ações da universidade nos diversos meios de comunicação, você pode criar demandas de ampliação da integração da sociedade com a universidade. E a formação continuada não precisa. Eu acho que a terceira poderia sair e ficar, na minha sugestão, a 1, articular, a 2, desenvolver, a 3, 4, promover iniciativas e divulgar trocando aqui por universidade. E tiraria a ampliar o processo de participação e intensificar ações de formação continuada. Ficaríamos com 4 estratégias. Eu só queria comentar qual a origem desse ampliar. A IDELT lembra disso. Nós temos, por instrumento da universidade, um conselho que se chama Universidade Sociedade. E que ele, em algum momento, ele foi estabelecido e depois ele foi descontinuado. Há várias gestões, há uma tentativa de se restabelecer este conselho, onde diversos setores da sociedade, dos demais setores da sociedade, são representados ali. Então, ampliar esse processo de participação da sociedade, ele está muito atrelado a essa necessidade de reestabelecer este conselho. E a uma das diretrizes, que é a diretriz da interação dialógica. Então, não é só o diálogo no sentido de que eu converso com a sociedade durante o processo de execução da extensão, mas no processo de planejamento da ação, que foi exatamente o que tu falou. A gente comunica o que estamos fazendo e isso suscita uma demanda lá na sociedade e eles vêm nos solicitar algo. Né? Então, eles estão desde o início no processo de planejamento e de pensar como a ação vai acontecer. Quando, no exemplo da IDELT, ela diz, a escola quer saber sobre tal coisa, e aí ela entra em contato, mas ela quer uma palestra, ela quer um mini curso, ela quer vir na universidade, ela quer que a universidade vá lá. Então, esse processo de construção é ampliar o processo participativo da sociedade, em todas as etapas que envolvem uma ação de extensão. Então, por isso que esse item estava aí. A segunda poderia estar dentro dessa terceira já. Ações sistemáticas de diálogo seria também. Ou deixar mais claro, o conselheiro? Eu acho que quando desenvolver ações sistemáticas de diálogo com a sociedade, eu acho que ele está contemplado no ampliar o processo de participação. Então, tiraria, fica o 3, o 5 e muda o 6, já fica 6, porque dá muita coisa.
eu acho que também o PAC promover iniciativas voltadas também está dentro, está contemplado em articular ações, em ampliar o diálogo, em ampliar as ações, avaliar as ações e divulgar aquilo que a universidade faz, que eu acho importante. Então poderia ficar o 1, o 3 e o 6 como modificativo, ampliando aí. Pela minha sugestão, eu estou falando que pode colocar modificar o quê? Divulgar as ações, da universidade. As ações da universidade. Em vez de ações de extensão. Eu não sei o quanto que isso entra na questão mais da comunicação, da gestão de comunicação. Sim, e esse é o nosso maior gargalo, né? É conseguir comunicar o que estamos fazendo em diferentes meios de comunicação, por diferentes formas, para que de fato eu consiga ter uma integração e consiga, inclusive, melhorar a forma com que a gente desenvolve a nossa missão enquanto universidade. Acho que é no conceito de que qualquer divulgação pode ser uma porta, uma conexão para a extensão. Não necessariamente só as ações de extensão. E como a primeira, ela diz que as ações têm que estar articuladas, por isso que divulgar as ações no meio de comunicação também precisa ser articulado. Né? Talvez não tudo junto ao mesmo tempo, mas o ensino é a pesquisa, é a inovação, é a extensão, é a cultura, todas elas têm que estar sendo divulgadas. Né? Depois eu vou passar isso tudo para vocês, tá? Que eu estou mudando aqui. Eu estou passando, a Cê está anotando, a Cris está modificando. Eu já estou modificando direto no arquivo que está. Isso aí. Quase. Não, eu acho. Não, a gente está numa equipe maravilhosa, Marciara, gente. Maravilhosa, graças a Deus. Bom, indicadores eu vou passar adiante, a gente ainda tem a cultura para ver, e que a gente tem que ter os objetivos da cultura. Também era maravilhosa. Tá. Não sei, acho que a gente pode avançar em relação Sim, a gente definiu que os indicadores, a gente tem que ver se alguém comentou alguma coisa lá. Não. É muito bom. Estamos falando de ti. O cara é muito bom. O Glauco também é muito bom. Olha, ele deu um up, assim, né? A gente estava tudo cansado. Não, mas acho que na comissão ali acaba que às vezes a gente para, daqui a pouco vem alguém divulga, tá todo mundo sempre fazendo alguma coisa. Assim como maravilhosa. Maravilhosa. Bom, fala um pouco então do eixo da cultura. A gente tem 3 objetivos aqui, mas são um pouco mais acho que enxutos. Tá? Então, criar a política universitária de cultura. Entre as estratégias, elaborar propostas de política universitária de cultura com participação da comunidade interna e externa e difundir a política universitária de cultura aprovada. Isso já foi feito? Não. Então, continua se não tem. Porque eu desconheço. Assim, e eu não conheço, pelo menos. Não tem. As questões de cultura, no questionário, as nossas questões de cultura ficam muito mais em relação à participação e infraestrutura. Então, é um movimento histórico da universidade. É um gargalo gigantesco, de construir essa política de cultura. Mas se a gente pensar que a política de extensão universitária foi aprovada em 2012 nacionalmente e foi aprovada na FURG em 2015, então a gente não tem nenhuma década de política de extensão, a política de cultura ela vem atrelada a isso, e a cultura é uma das áreas da extensão, mas na universidade ainda não se chegou a um processo. Eu sei que existe muita discussão dentro da diretoria de arte e cultura, viu? Desde a época, inclusive, quando eu estava na diretoria de extensão já existia, mas é uma discussão interna que ainda não avançou. Como que ela está hoje, não sei, porque eu também estou há muito tempo fora, mas ela precisa ainda ser criada enquanto política. A gente tem poucas ações que diretamente do Instituto possam. Aqui o objetivo 2, além das estratégias, os indicadores já estão ali embaixo também. Aqui o objetivo 2, promover a formação, produção e difusão artística e cultural. Esse aqui é um pouco mais extenso. Tá? Então, formação, produção e difusão artística e cultural. Então, da extensão. Não, é cultura. É o eixo da cultura.
Entre as estratégias, garantir o acesso público e gratuito à produção cultural universitária, promover redes de circulação e intercâmbio artístico e cultural em nível nacional e internacional, apoiar a criação e gestão de projetos culturais, garantir a manutenção e o desenvolvimento dos grupos artísticos institucionais, aproximar os saberes populares e tradicionais das práticas acadêmicas, fomentar a pesquisa artística e cultural, criar um observatório cultural, mapear as ações de agentes culturais das comunidades interna e externa, incorporar temáticas artísticas e culturais nos projetos pedagógicos dos cursos, oportunizar a realização de ações artísticas e culturais, ampliar a oferta de eventos culturais, ampliar a divulgação de atividades artísticas e culturais, promover a participação da comunidade interna e externa nas atividades artísticas e culturais. É um monte de estratégias, né? Uma coisa que a gente nem fez, né? É que, na verdade, é algo assim, ó, que eu entendo, Cris, que a gente faz sem ter a política. E isso, por um lado, nos atrapalha, porque não tendo a política, eu não consigo fortalecer a promoção da cultura. Entretanto, a cultura ela é um movimento que, por si só, ela acontece. Então, a todo instante está acontecendo algo cultural na universidade. Falta gargalos de orientação política, se embate no gargalo, inclusive, de comunicação, que se é um problema na extensão, na pesquisa também é, e no ensino também é na cultura, né? E por isso que ela é tão frágil, é regular frágil, né, na avaliação. Né? E de alguns cursos e de alguns segmentos que a gente viu, né? O que eu acho é que esse excesso de estratégias aí, ele declara, né, no PDI o que já tem sido feito, as ações pontuais que têm sido feitas em cultura na universidade. E ele garante que elas continuem acontecendo, apesar de não haver uma política ainda pronta, definida, pensada, constituída. Então, eu mesmo fico na dúvida, se a gente poderia colocar a mão aí e dizer tira ou bota ou põe, primeiro porque a gente não tem a política que oriente o que precisa ser feito, né? E a gente não escutou a comunidade no sentido de o que a comunidade quer que se faça em termos de cultura, né? E eu diria que promover essas ações, tanto formação, produção quanto difusão, é um objetivo que precisa ser mantido, para que ele garanta que isso seja pauta de discussão e que seja tração para que a política aconteça, seja desenvolvida e aconteça. Mas talvez alguns itens até podem ser agrupados, né? Para diminuir essa poluição, essa fragmentação. Sim. E certamente em outras unidades com mais tradição de cultura, eles vão ter uma capacidade melhor de olhar para essas estratégias e dizer, junta essa com essa, junta essa com aquela. A oferta de eventos culturais e a divulgação. Isso poderia, como redação, poderia estar junto. Só para, né? já enxugar. Olha tão fragmentado que já fica um pouco difícil de enxergar. Para enxugar, né? Mas, por exemplo, eu mesmo acho que pessoalmente não consigo dizer, não tira isso, bota isso, acrescenta mais isso. Elas precisam existir para serem motor de tração para que a política venha a acontecer. Para que se organize tudo isso numa política da instituição. Não sei se a gente mexe muito aqui, se a gente tenta... Deixamos assim, então. Essa tua observação pode ser colocada como sugestão de juntar os dois, ampliar aqui de baixo. Não retirar, mas... Numa única redação, juntar numa única redação. Mas é muito mais a questão da forma como vai ser apresentado do que propriamente o que vai ser feito, o que se espera. Né? Os indicadores. E aqui é o último objetivo, que é preservar o patrimônio cultural sob responsabilidade da universidade. Então, entre as estratégias, elaborar um plano de preservação do patrimônio e memória da universidade, salvaguardar os bens materiais e imateriais de natureza histórica e ambiental e os acervos na condição de fiel depositário, criar condições adequadas para a preservação do patrimônio e memória,
tornar mais interativa e acessível a visitação aos museus e núcleos de memória e promover a divulgação integrada de acervos dos museus e núcleos de memória. Talvez esses dois últimos, tornar acessível e interativa a visitação e promover divulgação, eles poderiam ser não só no sentido de promover a divulgação e o acesso dos acervos e museológicos da universidade, por exemplo, para enxugar, né, diminuir o número de estratégias. Acessibilidade e divulgação, mais ou menos. Exato, né, porque divulga e permite o acesso, né? O criar condições adequadas de preservação, eu acho que poderia ser o fomentar, né? E quando tu aponta para o salvaguardar, eles também estão próximos, né? Eu só consigo fazer uma ação de salvaguarda adequada se eu tenho fomento, né? E se eu tenho uma política que defina isso. Então eu vou dar o exemplo do acervo do museu. O acervo do museu no Instituto de Ciências Biológicas, ele é uma atividade bastante pontual de uma docente, alguns docentes auxiliam, alguns técnicos auxiliam, mas a docente que vos fala é quem tomou a iniciativa de fazer essa salvaguarda. Mas eu sinto em vários momentos falta de apoio para que as condições adequadas de preservação ao museu aconteçam. Sempre que dá um grande estouro, eu tenho esse apoio, né? Mas, de fato, é uma ação que, para continuar acontecendo, precisa de condições adequadas de preservação. Então, por exemplo, a gente já tentou a possibilidade de pegar o nosso acervo e juntar com o acervo de memória da FURG, o NUME. E não foi possível por falta de espaço no próprio NUME. Não tem espaço. E aí não tem espaço em nenhum lugar. Exato. Né? Para ter a visitação. Exato. A gente nem tinha essa intenção no projeto do museu de que ele fosse aberto à visitação. Ele é um museu virtual justamente por isso, né? Mas ele precisa de um espaço de preservação, senão eu não consigo fazer a salvaguarda adequada. Durante os 2 anos de pandemia, choveu, mofou, teve cocô de bicho em cima do acervo, e nesse ano de 2021, 2022, a gente precisou colocar vários bens do acervo fora, porque eles estavam completamente sem condições de serem mantidos no acervo. Porque a gente não teve condições, mas foi algo que foi contextual, né? Ninguém esperava uma pandemia junto desse processo. A gente espera que não aconteça de novo. Mas eu entendo que esse objetivo ele está dentro do eixo da cultura, porque o patrimônio histórico da universidade é algo de extrema importância. Se nós não sabemos a nossa origem, se nós não salvaguardamos a nossa história, nós somos fadados a cometer os mesmos erros do passado. Então é importante que esse processo de preservação seja feito. E do ponto de vista de estratégias, eu entendo que elaborar um plano de preservação é extremamente importante, inicialmente, e para um futuro isso se transformar numa política de preservação patrimonial. E salvaguardar e criar condições de preservação podem ser enxugadas em uma única coisa, e os outros dois ali, tomar a iniciativa, né, tornar acessível, interativo e divulgar pode ser uma única coisa também, dentro de promoção. A política é salvaguardar e tornar isso acessível. Acho que seriam pontuar 3 objetivos, 3 estratégias. 3 estratégias, sim. E se isso estiver forte, consolidado no nosso PDI quanto instituição, nós como ICB temos condição de solicitar apoio para que todos os projetos que desenvolvem no ICB a preservação de memórias culturais da universidade possam ser favorecidos, né? O SEMPRE tem material, né, de preservação histórica, vários outros. Já disponibilizou para trazer para algum local. Exato. Mais bem que tivesse visibilidade ou fosse tivesse uma salvaguarda adequada, né? Não só o MBE, mas outros projetos, laboratórios da universidade, do ICB, poderiam ser favorecidos se esse objetivo fosse fortalecido.
sempre em compreensão. Eu acho que a gente pode deixar então esses três, né? Deixaria 3 focados nessas três, né? Essas três estratégias diferentes, né? Acho que isso que a gente discutiu um pouco, apareceu um pouco na resposta qualitativa do questionário lá, foi pontual, mas né, que às vezes essas ações elas são muito individuais, não é uma coisa institucionalizada, é sim motivado por alguém que motiva. Os questionários eles são anônimos ou não, você até acho que sabe da origem, é anônimo? Não, é origem, mas eu fui uma pessoa que colocou isso, que muitas das ações de extensão, e mesmo de cultura, elas ainda passavam por esse histórico de uma vontade pessoal. Então, se eu tenho uma vontade pessoal de realizar extensão e cultura, eu já vinha fazendo isso dentro da universidade. Hoje o panorama muda, né? E por isso a necessidade de capacitação e a necessidade de ter políticas de cultura bem estabelecidas para que quem não é da área da cultura enquanto executor possa ser como fruidor, ou seja, fruir da cultura que a universidade possa oferecer. De uma forma ou de outra, mostra a necessidade, traz visibilidade. Acho que é o último objetivo. Enfim, a gente termina. Desculpa, pode falar. Não. Ela ia se coçar. Eu vejo uma mão levantada. Já ia pensando. Pablo tá que nem professor, quando vê uma mão levantada, acha que algum aluno vai fazer. Na visão periférica aqui eu vejo uma mão. Mas é isso, então, agradecer pela participação, né? Acho que continua o convite de participar dos próximos GTs. Hoje à tarde a gente tem mais um, quarta-feira que vem os outros dois. Hoje à tarde eu vou participar online, porque eu tenho umas coisas para fazer das 2 horas. Acho que a gente vai disponibilizar gravado depois também. A gente está gravando, então vai ficar disponível depois. Então podem, quem não conseguir assistir pode assistir gravado, pode assistir o making off do gravado das bobagens para fazer parte de um projeto cultural. Divirta-se com o CD. Então, memes das parcerias. Então tá, agradecer ao pessoal que está online também. Obrigada, gente, pelas contribuições. Ok, obrigado pelo café, foi uma delícia. Isabel. Oi? Não. É a Biba. É aqui do campo, certo. Seja muito bem-vindo aos GTs. A princípio de hoje eu não consegui Isabel. Eu de hoje eu vou e todos. E esse vai ser. A Daniela já votou. Aqui você me Importante, todos os GTs são muito importantes. só tinha 4 pessoas, não é? Será que alguém entrou em cima? A Isabel, a Ana, a Kleber. Todos podem participar de todas. Eu respondi com muita propriedade, agora depois eu não consigo. Eu 2 vezes, né? Que é aqui ali. Total ignorância, porque eu acho que é importante, né? Tava a Isabel, a Ana, o Kleber, tinha mais um. Tinha mais uma pessoa. Mas depois no relatório Se não tiver, não botou comentário, talvez? São os 2 piores.